Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, meu nome é Gabriele Cantu, eu sou estudante de licenciatura, né, do curso de Ciências Biológicas, localizado aqui no campus Pontal, na UF, em Tuiutaba, né, Minas Gerais, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema que é gestão educacional, gestão escolar, gestão pedagógica e dos processos de aprendizagem. A gente trabalhou muito esses temas na matéria que chama Gestão e Política da Educação, que foi administrada esse semestre por nosso professor Ademar. E eu acho esse tema muito legal, tanto que eu tinha várias opções e eu escolhi ele, né? Pelo fato de eu não achar que ele seja algo muito burocrático, que seja só algo burocrático, né? Além de ser, ele não é apenas isso. Ele organiza, sim, a escola, ele orienta as práticas pedagógicas e garante que todos os estudantes tenham condições de aprender. Então, ele é a garantia, né, da nossa população, da nossa sociedade, que todo indivíduo que esteja presente naquela sala de aula tem o mesmo direito de qualquer um outro que esteja ali, independente pelas suas individualidades, de sair sabendo o conteúdo que foi administrado naquela aula. Então, eu trago uma pergunta um pouco reflexiva para vocês, que é: você já pensou como a gestão escolar pode transformar a qualidade e o processo do nosso aprendizado? Então, aqui a gente vai conversar muito sobre o, o ambiente externo, né? Sobre o que o ambiente escolar modifica no nosso modo de aprendizado. No que aquele aluno daquela sala, daquele colégio, daquela instituição sofre com o ambiente externo, né? Bom, e ela é muito importante, né? A gestão é muito importante para transformar para que a escola cumpra seu papel formativo, social e democrático. Então, ela é uma temática relevante porque ela conecta a teoria, a legislação, as práticas escolares e as reflexões éticas e políticas. Ou seja, ela mostra a forma como a escola é organizada, que ela mostra que a forma que a escola é organizada afeta diretamente o processo de ensino e aprendizagem e da formação daquela pessoa como cidadão. Então, mais uma vez, a gente ressalta que o modo de ensino, as metodologias feitas naquelas propostas naquela escola, o jeito de avaliações interfere sim no que como o aluno está adquirindo e absorvendo aquele conteúdo. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora, então, da gestão educacional. A gestão educacional ela é um nível macro, ou seja, ela é responsável pela organização do sistema como um todo. Então, ela engloba, a parte que engloba mais informações, né? Aqui a gente vai falar sobre o PNE, né, que são projetos de extensões. Então, Plano Nacional da Educação, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e o FUNEB. Então, a gente vai pegar bem esses três projetos importantes. Além de falarmos muito sobre os autores, né, José Cury, que ele discutiu muito a educação como direito público e a importância da legislação. Então, é importante a gente legalizar, a gente deixar tudo isso formalizado, para que todos os tipos de ensinos consiga ter uma base para poder seguir, para que, independente do Estado brasileiro, da cidade, da região que a gente esteja, que todos os alunos, independente do local, estejam aprendendo de forma significativa. E temos também o Termeval Saviani, que lá em torno de 2008, ele já destacava que a educação como um direito social e um dever do Estado. Então, não bastava só ao indivíduo querer estudar. Não, o Estado deveria prover o meio disso. Então, são autores, né, além de outros que a gente vai citar aqui nesse vídeo hoje, muitos foram principalmente, assim, fundamentais para o modo, né, para a legislação, para as leis que a gente tem hoje em dia no nosso país, né.
E a gente tem como base disso os projetos como LDB, que é o Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela garante, né, os princípios como a gestão democrática, a autonomia das escolas e a valorização dos professores. Então, ela defende que cada escola tem uma base, mas ela tem o direito de adaptar-se conforme o seu público, né? E temos a PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que estabeleceu metas para a universalização, qualidade e equidade. Então, ela estabeleceu a base do que precisa, né? Para, igual a gente falou, não precisa, não ter que ficar, não poder, né? Ficar um estado muito valorizado, outra escola super desvalorizada. Então, assim, não ter essas distinções no país, né? Que a gente sabe que não é assim hoje em dia. E a Constituição Federal de 88, que estabeleceu a educação como um direito universal. Então, é qualquer indivíduo, qualquer pessoa que queira estudar, é dever, é direito dele e dever do Estado e da família prover aquela educação, né? O grande problema disso, na nossa realidade de hoje, é que muitas vezes a gestão educacional ela é influenciada por interesses políticos ou econômicos. Então, principalmente em escolas particulares, né, onde a educação é vista como mercadoria, onde está mais voltada para o lucro e não para a educação em si, é muito difícil você estabelecer essas leis, né? O que gera a descontinuidade das escolas políticas e públicas políticas, né? Então, é complicado. Então, para a gente concluir aqui, né, a gestão educacional, a gente faz um resumo, assim, percebe, né, que ela é mais o macro, ela é realmente o macro, né? Então, ela está ali para ser uma base flexível para que cada instituição consiga adaptar-se, né, ao seu clima, à sua realidade, envolvendo ali, né, os alunos. Então, é muito importante ter uma base, mas uma base que seja flexível para tratar o indivíduo como um indivíduo único, não globalizar, né, aquela sala de aula, entre outras coisas. Bom, falando um pouquinho aqui da gestão escolar, né, ela está no nível mesmo, ou seja, ela é o nível da própria escola. Então, ela é o que define a escola como instituição em si, né, como algo objeto, assim, né, algo mesmo. Então, ela organiza a escola em direção, coordenação, secretaria, conselho escolar, né, que é um lugar muito importante para nós professores, porque a gente consegue dar nossas opiniões e participar realmente da gestão, né? Além de contar com os pais, estudantes e funcionários. O principal instrumento que a gente usa é o famoso, né, PPP, o Projeto Político Pedagógico, desculpa, que deve ser construído coletivamente. Então, todos esses grupos, né, que fomos ditos, que é englobando direção até os funcionários, que devem agir em conjunto para construir, né, esse currículo, esse projeto pedagógico político. Bom, novamente nós falamos com autores como Weig, Luke e Barro, né, que a gestão, eles afirmavam que a gestão ela deve ser democrática e participativa, jamais autoritária e rígida. Então, além de contar com iniciativas, desculpa. Então, eles sempre, desde a época que estavam iniciando as ideias das gestões, era dito que o melhor jeito de administrar um colégio, de administrar algo, uma instituição educacional, é coletivamente. Não pode ser a mesma pessoa que cuida das finanças do colégio, não pode ser quem estabelece o que é feito dentro de sala de aula, porque muitas vezes o diretor não frequenta a sala de aula, ele não sabe as necessidades que o professor em si passa em ensinar algo para o aluno. Então, não é ele quem deve falar e ser autoritário, né? E a gente também conta com iniciativas como outros projetos, como o PDE, que ele é o programa de dinheiro direto da escola. Então, ele foi o que trouxe verbas para as escolas. As escolas conseguiram ter laboratórios, bibliotecas, acessibilidades, que é muito tratado, né, nas gestões, que é a inclusão de qualquer e todo tipo de ser humano. Então,
é muito importante. E todo esse dinheiro, novamente, tem que ser decidido coletivamente como deve ser usado. E não só por membros da escola, mas sim como pela comunidade em geral. Então, se chegou uma verba e vai ser direcionada para o lanche escolar, todos os membros daquela gestão escolar têm que estar de acordo que aquela verba está indo para o alimento, ou para o laboratório, mesmo outra coisa para a biblioteca, área recreativa, salas de aulas, entre todas as outras coisas que sejam necessárias estar naquele edifício escolar, né? O grande problema hoje em dia é que muitas escolas funcionam de forma autoritária, mesmo assim, mesmo com todas essas leis, todas essas leis que a gente pode se apegar, mesmo assim, a gente tem uma realidade muito diferente do que é estabelecida na nossa legislação. Porque na maioria dos colégios particulares, por exemplo, como já foi dito, o diretor é o dono. Então, como vai ter aquele olhar realmente democrático? Não tem como, né? Vai ser o dono que vai estabelecer. Então, às vezes é um diretor que nunca pisou numa sala de aula, que nunca realmente viu a dificuldade do aluno como um indivíduo, como uma pessoa que não é, ele entrou de sala de aula para dentro, que ele esqueceu tudo que ele vive de fora. Não, às vezes aquela pessoa, aquele aluno, aquela criança, aquele adolescente, tá passando por dificuldades em casa, entendeu? N motivos, qualquer outros motivos, que não seja da nossa conta julgar ou atrapalhar. Não, a gente tem que estar preparado para ajudar aquele aluno. Então, é muito importante. Então, essa é a nossa maior dificuldade hoje em dia, né? Tirar essa percepção de que o colégio em si está ali para trazer lucro para o dono. Não, a gente está ali para levar conhecimento para mais distintas áreas do nosso país, que é um país tão grande, com tanta desigualdade, né? E a gente sabe que a educação é uma forma que a gente consegue mudar nossa vida e a vida da nossa família. Então, como é chato um aluno que tem o direito de estar na sala de aula, que tem o direito de aprender, sair daquela aula sem conhecimento significativo, sem conseguir realmente absorver o que foi dito pelo professor, entendeu? Então, toda essa junção, essa comunidade, ela é voltada para perceber isso mesmo, para fazer que o aluno consiga entender o que está sendo aprendido e que isso fortaleça a formação como cidadão dele quando ele for colocado no meio da sociedade. Nós temos também, para isso, para amparação, novamente a LDB e a Constituição Federal de 88, que também garantiu o princípio da gestão democrática e o ensino público. Então, é garantido na nossa legislação, na nossa Constituição brasileira, federal brasileira, desde 88, que é o que garante, né, o princípio da gestão democrática. Então, o ambiente escolar é um ambiente democrático exigido por lei. E mesmo assim, hoje em dia, né, na nossa realidade, a gente vê muitas e muitas escolas que você chega lá para trabalhar como professor ou você chega lá como estudante, que não tem flexibilidade, que é o que o professor, que é o que o diretor fala e pronto. Então, o professor se vê muito podado naquela realidade que ele vive. E isso acaba prejudicando o aprendizado, porque acaba dificultando a relação do professor com o diretor, com o professor com o aluno e com o aluno com o diretor. Então não fica ninguém conversando, ninguém se comunica, cada um faz o seu, então isso aí atrapalha muito a, o aprendizado do aluno. E nós temos, né, para finalizar ali, a gestão pedagógica. Finalizar as gestões, né, a gestão pedagógica, que ela é o nível micro, né? Ela cuida da sala de aula e da prática docente. Então, ela é uma gestão que está voltada para o professor em si, né? Professor-aluno. Para que o professor tenha uma estabilidade de conseguir passar a informação e que o aluno tenha estabilidade de receber aquela informação. Então, envolve todo o planejamento, as metodologias de ensino, currículo, que hoje em dia já é algo obrigatório,
e o uso de recursos e avaliações. Então, é da gestão pedagógica explorar a criatividade mesmo para conseguir que todo aluno consiga sair com aquele conhecimento. Então, você tem seu aluno que tem dificuldades um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de lentidão para entender o assunto, você é obrigação da gestão pedagógica ir atrás de uma maneira de fazer aquele aluno sair daquele lugar com um conhecimento pelo menos básico, entendeu? Um conhecimento que faça ele entender aquilo, a relação daquilo lá com o mundo. Então, é essa a principal importância da gestão pedagógica, né? E novamente, né, o Paulo Freire e o Vygotsky, eles são referências para pensar sobre o processo de ensino e aprendizagem. E o Líbano, ele vem ainda trazendo a importância do professor como mediador e articulador pedagógico. Então, é em função do professor ter essa relação com a diretoria e com os alunos, para perceber o que os alunos precisam e o que a diretoria precisa fazer para atender as necessidades desses alunos. Então, é algo realmente muito importante, ao meu ver, e ao ver, né, eu imagino, de muita gente. O professor está ali no meio, na frente da sala, realmente para fazer essa ligação, de entender o que o aluno quer, da dificuldade daquele aluno, muitas vezes tragas de casa, do ambiente em que ele vive, e entre outras coisas, e entender o que está dificultando aquele aluno, porque ele não está simplesmente não aprendendo, ele não aprende por algo. O que está acontecendo com aquele aluno? O que está acontecendo com aquele adolescente ou aquele adulto que não está fazendo ele conseguir absorver a informação que o professor está ali transmitindo para ele? Então, não é culpa do aluno. O aluno não tem que se adaptar ao colégio. O colégio começa a se adaptar ao aluno. Então, é obrigação do colégio, da gestão pedagógica, inventar métodos criativos mesmo, de fazer o seu aluno entender. Então, avaliações não precisam ser sempre os mesmos recursos usados, entendeu? Então, o professor tem que perceber o que a sua turma está precisando e o que a sua turma realmente precisa levar como base de conhecimento para que ele consiga entrar no mercado de trabalho futuramente, né? Desculpa. Então, para que isso aconteça, que para a escola consiga fazer toda essa organização de ligar a vida pessoal do aluno com a gestão escolar, elas são, hoje em dia, elas fazem bastante reuniões pedagógicas semanais, por exemplo, que é onde o professor e a coordenação conseguem discutir as práticas estabelecidas naquele colégio, né? Eles conseguem falar sobre as dificuldades individuais dos alunos e tentar achar uma solução para aquilo. Além dos ajustes no planejamento mesmo escolar, que a gente sempre faz, né, no começo do ano, mas que conforme o ano não vai passando, os meses não passando, mas a escola tem que se adaptar ao tipo de clientela, né, de tipo de alunos que elas estão tendo no momento. E hoje em dia é obrigatório a formação continuada do docente. Então, né, que são o quê? São cursos e oficinas sobre metodologias ativas, inclusivas e avaliações diferentes. Então, realmente existem cursos e é obrigatório professores terem eles para conseguir trazer uma maior diversidade de informação para aquele aluno conseguir absorver. Aqui eu trouxe um gráfico simples, assim, só para a gente ter uma ideia de como isso é mostrado na nossa legislação e como isso é feito na prática. Então, a gente tem aqui dados, né, de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 até 2023. E a gente pode ver que não mudou praticamente nada, né? Que esses traços azuis são professores, né, sem formação continuada, ativos em escolas, né, atuando na educação nas escolas. E a barrinha amarela, que tem pouco aumento significativo, né? Ó. Em 2012, era 4,2% dos professores que possuíam
a formação continuada em 2023, essa margem subiu apenas para 6,1%. Então, ok, a gente teve um aumento, então tem um pouco mais de procura sobre essa formação, só que ao mesmo tempo não é significativo. Então, a gente vai colocar uma margem de que 83, não dá para ver certinho aqui no gráfico, mas de 80 a 90% de professores em 2023 não possuíam uma formação e 6,1% possuem. Se a gente for colocar isso nas escolas, na nossa realidade, quantas escolas possuem realmente profissionais qualificados para abranger todos os alunos que estão chegando ali, que desde 2015 é crime recusá-los, e professores que não estão aptos, né, para aquilo. Então, é complicado. Além de ser muito importante o uso das tecnologias digitais, pois não adianta a gente ficar naquele modelo escolar que foi criado há 20, 30 anos atrás. A sociedade não se comporta mais assim. Então, não é justo a gente fazer toda uma gestão escolar, todo uma linha que o aluno segue até ele chegar na formação e realmente ter virado um cidadão, se quando ele sai do colégio, ele entra numa sociedade completamente diferente do que ele viveu a vida inteira. Então, é dever sim da gestão pedagógica usar a tecnologias digitais como plataformas educacionais, com gamificações que a gente consegue conversar muito com alunos, ainda mais alunos adolescentes, que nasceram aí depois dos anos 2000, 2010, que são alunos que vivem na era tecnológica, eles conseguem entender muito mais jogando um jogo pedagógico do que sentado na cadeira ouvindo o professor falar por 50 minutos. Então, hoje em dia, as nossas adolescentes, nossas crianças estão muito acostumadas com informações rápidas. As pessoas não estão mais sentando para processar. E não que a escola não deva ensinar o aluno a fazer isso. Sim, deve, mas é dever da escola perceber que desse jeito, muita pouca aluno, muita pouca pessoa vai sair dali realmente entendendo. Então, é muito mais fácil o professor se adaptar-se e tentar trazer outras maneiras, usando tecnologias inclusivas, para trazer informação para aquela sala de aula, do que os alunos terem que se matar, se esforçar para entender de uma forma que eles não são capazes de entender. E além da BNCC, né, novamente, e a PNE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, em que ela prevê a formação continuada de professores e melhoria de aprendizagem. Então, também está ali com base legal que é importante, sim, a formação continuada dos professores. E hoje em dia, e infelizmente, a nossa realidade é muito diferente, né? Muitas vezes o professor se vê reduzido a cumprir somente burocracia, porque como a gente viu, são tantas coisas, são currículos, são planos de aula, são avaliações que precisam ser feitas e precisam ser corrigidas. Então, o professor, muitas das vezes, ele não tem aquela liberdade e o tempo mesmo de conversar com o aluno, de sentar e entender o problema daquele aluno para conseguir passar para outras gestões para conseguir ser resolvido o problema. Então ele se vê só muito naquela realidade de corrigir provas, de fazer práticas, sabe? Só vai correndo, 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 e ele não consegue escutar o aluno dele, ele não consegue olhar para o aluno dele com uma forma individualista, porque ele está muito lotado em burocracias. Então, isso também é um ponto muito importante da gente se ver, de até onde essa burocratização toda está realmente ajudando o aluno, sabe? Não só favorecendo algo que não seja por aprendizado. Então, a educação é algo que a gente precisa ser discutido e ser sempre rediscutido, porque o mundo vai mudando, a sociedade em si muda. Então, a gente,
como educadores, somos obrigados a mudar o nosso método de ensino também. E além, a gente nem comentou também sobre essas avaliações em largas escalas, como o Enem e o Saeb, por exemplo, que pressionam mesmo o professor e a gestão pedagógica em priorizar o resultado. Então, em vez da aprendizagem significativa, de saber que aquele aluno está saindo com aquele conhecimento, não. O professor e a gestão pedagógica estão preocupados em se aquele aluno vai conseguir tirar uma nota boa o suficiente para aquela escola conseguir aquela glamificação de, de reconhecimento mesmo, né? Então é bem complicado. Bom, continuando, a gente pode falar um pouquinho sobre os processos de aprendizagem, né? Que é realmente o resultado da integração da gestão. Então, é o que articula todos esses níveis que a gente já falou hoje. Então, refere-se ao desenvolvimento do aluno em si. Não fala sobre o professor, sobre gestão pedagógica, gestão educacional e gestão escolar. É sobre o aluno e se ele conseguiu entender aquele conteúdo ou não. Então, ele refere-se, né, àquele indivíduo, aquele aluno, como com termos de cognitivos, sociais, culturais e éticos, né? E ele depende do bom funcionamento da gestão educacional, escolar e pedagógica. Então, não adianta uma gestão na minha escola ser extremamente boa se a pedagógica está falhando na hora de transmitir esse conhecimento. Entendeu? Então, o foco das gestões é garantir que o estudante aprenda de forma significativa. Isso envolve as metodologias ativas, os projetos interdisciplinares e práticas inclusivas. E, novamente, a gente vai falar do Vygotsky e do Paulo Freire, né? Que o Vygotsky traz a importância da integração social e o Paulo Freire a educação como prática e liberdade. Então, enquanto um falava que é importante a gente ter a integração dentro do colégio das nossas crianças, nossos adolescentes, saberem seus direitos e seus deveres e saberem sim ir atrás disso. E o Paulo reforçava que é uma prática de liberdade. Então, quanto mais conhecimento, mais aprendizagem você traz para aquele aluno, mais formas de se defender e de conseguir ter suas próprias decisões, aquele aluno vai ter, né? E hoje é obrigatória a educação inclusiva. Então, as escolas são obrigatórias a adaptar-se com currículos e métodos para estudantes com deficiência. Isso foi em 2015, como eu já disse aqui, né, que é a Lei Brasileira da Inclusão, que foi realmente aplicada na nossa legislação. E os projetos interdisciplinares, entre eles, estão presentes como feiras de ciências, projetos de meio ambiente, que também é muito legal a gente reforçar a importância do mundo e a sobrevivência do mundo ao redor, né, para a gente. E isso pode unir várias disciplinas. Então, pode ser projetos que abrangem o colégio inteiro, abrangem várias disciplinas, várias turmas de tamanhos diferentes também, por que não? O conhecimento pode ser passado numa linguagem que um aluno do sexto ano consiga entender tão bem quanto o aluno do terceiro ano do ensino médio. E as aprendizagens significativas, né, que são as metodologias ativas, que hoje em dia é muito conhecido como sala de aula invertida, e a aprendizagem baseada em projetos mesmo, que foi o que a gente disse. Bom, Paulo Freire ainda reforçava que o processo de ensino muitas vezes não dialoga com a realidade do aluno. Então, esse sempre foi o problema, ver o aluno como indivíduo. Então, além do desafio de garantir que todos aprendam, respeitando a diversidade cultural, que é muito importante, a social também, o individualismo de cada aluno. Então, é muito complicado que a gente colocar todo esse projeto na realidade que a gente convive. Então, um professor numa sala onde ele tem 40, 50 alunos, ele ainda está preocupado com todas as burocracias, com todos os planos de aula que ele tem que preencher, com todas as avaliações que ele vai ter que corrigir quando chegar em casa. Ele não consegue, muitas das vezes, ter tempo e motivação suficiente para entender
e ficar ao lado daquele aluno para que ele consiga sair com uma educação significativa. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as reflexões que a gente pode ter até aqui, né? Uma das bases é que com esses quatro processos, a gente pode perceber que a gestão educacional não é só algo técnico ou burocrático, que foi algo que me fez gostar muito de conversar sobre esse tema. Ele é algo político. Então, as escolas sim precisam se envolver com escolhas do tipo de que sociedade devemos concluir. Então, a gestão democrática, que é prevista na Constituição Federal de 88, na LDB, ela ainda é um processo muito desafiador na prática. Ela requer a participação real dos professores, dos estudantes e da comunidade. E nem sempre a gente consegue que a comunidade entre para dentro do ambiente escolar, que opine naquele ambiente, o que é melhor para as suas crianças, para os seus alunos, enfim, para qualquer tipo de pessoa que se sinta com vontade de aprender, né? Então, a gente tem a educação como um direito social. Então, quando veio o direito universal à escola de qualidade, né, ou seja, quando a gestão deixou de ser neutra, ela começou a refletir valores, ideologias e disputas políticas, além de haver uma grande tensão, que ao meu ver, é uma das grandes dificuldades da gente colocar tudo isso que está no escrito na prática, é a grande tensão, né, constante entre a educação como direito social, que é porque é previsto na lei, e a educação como mercadoria, que é o que realmente sofre pressão, né, no mercado e na privatização, que hoje em dia é um dos desafios de que não é tratar a educação como mercadoria e articular a teoria com a legislação. Essa é a maior dificuldade, porque só dessa forma que a gente consegue ter uma escola inclusiva, participativa e emancipatória, que é o que a gente pretende quando aquele aluno, aquela criança entra no pré, nos primeiros anos fundamentais, que ele chegue ao final do curso como um cidadão, né? Então, para que a gente consiga realmente transformar essa gestão, né, a gente precisa principalmente fortalecer a participação da comunidade. A gente precisa fazer a comunidade entrar dentro do ambiente escolar, além de valorizar a formação dos professores, né, e investir em inclusão e acessibilidade, que é o que faz realmente o cidadão estar pronto para viver em sociedade, né? Além do que a gente já foi dito, de adotar metodologias mais ativas e criativas. Bom, como todo, né, esse conhecimento aqui, a gente falando, a gente consegue concluir que a gestão educacional, escolar e pedagógica, ela precisa ser integrada. Então, precisa ser realmente coletiva e participativa e ética. Só assim que a gente pode ter uma escola democrática e inclusiva de verdade, entendeu? Capaz de transformar cidadãos críticos e conscientes da realidade que eles vivem. Então, com isso, eu vou deixar vocês com uma perguntinha para vocês refletirem consigo mesmo, que é como que a gente pode transformar a gestão da escola em que vivemos? Como nós, como professores, futuros professores, alunos, podemos mudar o meio que a gente está? Então, é algo que a gente precisa sempre estar pensando e repensando, porque sempre vai surgir coisas novas, né? É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham esclarecido muitas coisas no bom vídeo e até a próxima.